Olá, seja muito bem-vindo a bordo. FG Big Wheel é o lugar perfeito, com a vista mais privilegiada de Balneário Camboriú, para te receber e receber as nossas convidadas, que exalam personalidades, ideias e profissões de forma única. E é justamente isso o que as tornam tão preciosas. Aqui, no ABC delas, prezamos pela liberdade de ser e existir. Hoje, eu vou conversar com uma mulher que ela é sommelier, wine influencer, Cristiane Figueiró, mais conhecida como Cris dos Vinhos. Cris, Oi, que assunto gostoso, né? Seja muito bem-vinda, Cris. Estou muito feliz que você está aqui para conversar com a gente. E vai ter muita coisa para falar sobre isso, porque é um assunto que todos querem saber, né? É o melhor assunto, né? Muito obrigada, Paty, por me receber. Estou muito feliz de estar aqui hoje também, batendo um papo contigo e conversando sobre vinhos e espumantes dessa maneira descontraída, gostosa, nesse cenário lindíssimo. Perfeito, né? E o dia hoje está excepcionalmente lindo. Tá, perfeito. E já que nós vamos falar sobre isso, né? Já vamos começar abrindo um espumante do nosso parceiro nobre, meu parceiro, já sei que é seu também. Vou deixar Agora, você escolher. Vou deixar vamos você então. escolher. Eu vou escolher o Amores, o Brut Rosé Nature, e já vou dizer por quê. Já diga. Ele é um Nature. O Nature, na classificação dos espumantes, é o espumante que tem menos açúcar. Certo. Então, num dia quente como hoje, o melhor é o espumante super fresco, super refrescante, sem tanto açúcar. Obrigada. E sendo assim, posso dizer que é um pouquinho mais fit para as pessoas que treinam? Ou... É o mais fit de todos, é o que eu sempre aconselho para a mulherada. Que interessante. Sim. Olha aí, mulherada. O pessoal, a galera que treina, que sempre fala que espumante é o menos indicado, porque tem mais açúcar. Esse, então, é o ideal. Não, esse é o mais indicado. Dos vinhos, ele é o que tem menos caloria, em torno de 80 calorias para uns 100 ml. Delícia. Que delícia. Nossa, adorei. Não é para fazer barulho, mas né, a vida é assim, aqui a vida é real. Fiquei sabendo disso essa semana, tá? Que quando pra mim que tinha que fazer aquele barulhão e tinha que... Não, né? Como assim? Não, o espumante a gente serve ele da maneira mais sutil possível, né? Para acompanhar a delicadeza da bebida. E não é legal fazer aquele barulhão. Mas também, né? Se fizer, não tem problema nenhum. Isso é a regra clássica. Mas se a gente, por exemplo, está num evento comemorativo e tal, tem problema querer fazer barulho, querer fazer estouro e Ayrton Senna e tal, não tem problema nenhum, né, gente? Entendi. Essa informação foi nova para mim. Eu realmente não sabia que não poderíamos fazer o barulho. Eu já fazia de propósito, que eu achava que era chique fazer Mas pode o barulho. continuar fazendo. Que, aliás, vamos falar muito sobre o que é chique e o que não é chique ao tomar um vinho. Um brinde a nós. Um brinde a nós. É uma delícia esse espumante. Falando já no gancho do espumante. Sabemos que todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Explica um pouquinho melhor isso para quem não sabe muito bem a diferença, ou porquê de ser champanhe e não ser. Então, espumante é um tipo de vinho, né? O que é um espumante? É um vinho que passou por uma segunda fermentação, né? Onde é adicionado açúcar, e esse açúcar fermenta ali com as leveduras e promove a carbonatação, essas bolinhas, né, no vinho. O surgimento do espumante se deu quase que por acaso, né, quando o vinho engarrafado esquentava por causa do calor lá na França, muito tempo atrás, por volta de 1600 e tanto, e por causa do calor, então continuava fermentando e criando as bolinhas. O espumante é o tipo de vinho. Champanhe é denominação de origem, é a região onde o vinho espumante ficou mais famoso no mundo, por causa do Dom Pérignon. Dom Pérignon não é só o nome de uma das marcas mais famosas de champanhe, mas também é o nome do monge
criador, entre aspas, do champanhe. Foi ele que tornou o espumante famoso lá na região de Champagne. Entendi. Então, champanhe é só o que vem da região de Champagne. Espumante. Exato. E o frisante, porque ainda tem essa também, né? Que a gente fica confuso. Ah, é espumante, é frisante? É tudo a mesma coisa? É diferente? É diferente. Na verdade, é um método de produção. O método de produção do champanhe, que a gente diz que é o método tradicional, é um método específico, né? Certo. Que é feito lá em Champagne. Existem espumantes feitos pelo método tradicional fora de lá também. Que daí é só espumante, que daí é só espumante, mas existem vários outros métodos de fazer um espumante ou um vinho frisante, ou seja, de gaseificar o vinho. Né? Todos esses outros métodos recebem outros nomes, como o vinho frisante, mas não tem nada a ver com o espumante feito em Champagne. Entendi. Agora que as coisas vão ficando mais claras, né? Porque torna um pouco confuso e tem aquele que simplifica, fala tudo a mesma coisa. Não é, longe de ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Todos os métodos são diferentes e geram, né, e fazem bebidas diferentes, né, com características diferentes e para momentos diferentes também. Por exemplo, um espumante muito famoso na Itália, que é o Lambrusco. Ah, sim, sim. O Lambrusco é um espumante mais simples, feito para um momento mais despojado e tal, completamente diferente nas características dele. É um espumante que pode ser tinto, né? Então já vê aí que é completamente diferente do que seria um espumante lá de Champagne. E aí ainda dentro dessa classificação a gente vai ter o Brut, o Moscatel, o Demi Seco. Do Moscatel eu já sei que é aquele mais docinho, o Brut, e também é tudo... Não quer dizer que é melhor ou pior, de qualidade, são características. Exato, são características e era o que a gente estava falando, para momentos específicos. Por exemplo, o Moscatel, que é o espumante mais doce, de um dos tipos mais doces que tem, ele é para harmonizar com sobremesa. Então, se você tomar o Moscatel em qualquer outro momento ou fizer uma harmonização incorreta dele, você vai achar que é um espumante ruim, e não é. O Moscatel é excelente, maravilhoso, mas, né, tem que ser adequado o momento em que ele vai ser apreciado. Faz muita diferença, né? A combinação do alimento com a bebida. Faz. A harmonização faz toda a diferença, porque vinho e alimento, eles estão ligados intimamente dentro da gastronomia, né? Se a gente for pensar como o vinho é feito desde os primórdios, em cada região o vinho é feito para alimentação, para comida, para gastronomia daquela região específica. Então aquela harmonização que a gente chama de harmonização clássica sempre vai ser a perfeita, mais adequada para aquele vinho. Determinado alimento. Isso. E aqui no Brasil como que funciona essa cena? Porque assim, é um país tropical, um país mais quente. Como é que está hoje a gastronomia e a harmonização? O trabalho do chefe em conjunto com o sommelier? Aqui no Brasil, como a gente tem um clima tropical e quente na maioria dos estados, né, é preferível sempre optar por vinhos brancos, vinhos espumantes, rosés, né, mas também tintos leves. E mais na minha região, porque eu sou gaúcha de Porto Alegre, aí sim, aí lá a gente abusa do tinto. Aqui também, eu acho que de São Paulo para baixo a gente tem mais consumo de vinho tinto. Há uma sugestão, então, em climas mais quentes, ou um dia mais quente, um vinho branco, rosé, um dia mais frio, um vinho... essa regrinha, então? Sim. Não chega a ser uma regra, mas não é uma regra, mas é uma indicação. Claro que tudo no mundo dos vinhos, tudo depende do teu gosto pessoal. Claro. Não existe certo ou errado, né? Tem gente que gosta de tomar Malbec harmonizando com sushi. Vou eu dizer que tá errado? Não. No entanto, o ideal seria? O ideal seria um vinho rosé, um vinho branco, né? Um vinho mais leve acompanhando a alimentação mais leve. A gente sempre fala o seguinte: peso e estrutura tem que estar em equilíbrio, né? Então,
Comida leve, vinho leve. Comida pesada, vinho pesado. Uma regra fácil para quem quer entrar nessa, quem não quer errar num convite, né? Chamar um amigo para tomar um vinho e fazer uma opção melhor, que é uma grande dúvida da maioria das pessoas, né? Quando chega ao restaurante, qual o melhor caminho para não errar, como pedir, quando chega ali a carta de vinhos, qual seria uma dica? Eu sempre gosto de ensinar para quem está começando uma regrinha bem básica, bem clara, que fica bem fácil para todo mundo entender, que é o seguinte: é a regra da cor. Tá? O vinho vai passando de uma coloração mais clara, até mais clara que essa, quase transparente, até um vermelho, passando pelo vermelho, um roxo bem encarnado. Bem forte. Né? Bem forte. Então, comida clara, vinho claro. Comida vermelha, vinho vermelho. Carne, molho vermelho, tudo isso vai combinar com vinho tinto. Nunca tinha pensado nisso. E simplifica muito a vida. Claro. Carne branca, as carnes brancas em geral. Frango, peixes, sempre com vinhos brancos ou no máximo vinhos rosés. Adorei, adorei. E a praia? Nossa praia, nosso calor que a gente está aqui em BC. E eu sou uma pessoa que não gosta de tomar cerveja. Um vinhozinho, qual seria o indicado para a gente colocar no cooler e levar para a areia da praia? O rosé. Então, eu vi esses dias um corte de um vídeo da Cíntia Chagas, que eu gosto bastante. Sim. E ela falando que a mulher que quer ser fina, elegante, ela não deve tomar cerveja, ela deve tomar vinho. Eu não sou, assim, tão radical quanto a Cíntia. Mas com certeza o vinho é uma bebida mais elegante até na praia, né? Então, na praia, como a gente não vai estar, na maioria das vezes, harmonizando, né? Vamos estar tomando solo, sempre vinhos leves, procurar uvas mais leves, como Torrontés, Viognier, uvas mais leves brancas ou mesmo rosés feitos de uvas mais leves, né? Por exemplo, o rosé de Malbec, ele já é um rosé um pouco mais pesadinho, eu não indico ele para praia. Um rosé feito de Gamay, de Pinot Noir, já é um rosé mais leve, perfeito para o nosso clima aqui de praia. Cris, e antes de ser a Cris dos vinhos, como que foi essa descoberta? Quando que você começou realmente a falar, eu sou apaixonada e vou transformar isso numa profissão? Conta um pouquinho dessa história para mim. Olha, Paty, a Cris praticamente nasceu Cris dos vinhos. Porque o meu pai é enólogo e eu tenho uma forte influência dele desde o início, assim, desde criança. A gente teve propriedade, plantamos durante um tempo e vendemos a produção para Aurora, lá no Rio Grande do Sul. E eu cresci no meio disso, no meio desse universo. E eu sempre fui muito agarrada com meu pai. Então a gente acaba, né, adotando aquela figura como o nosso herói, né? Sim. E eu acabei gostando sempre muito dos vinhos e da gastronomia também. Meu pai também é chefe de cozinha. Eu também sou pós-graduada em gastronomia. E fui seguindo os passos dele. Fiz direito também, né? Fui advogada durante bastante tempo, mas sempre levei as duas profissões lado a lado, assim. Comecei a estudar vinhos desde cedo, tá? Fiz cursos livres, mas me formei em sommelier quando eu estive na Argentina, morando em Buenos Aires durante um tempo. E aí eu, de fato, resolvi seguir a vida como sommelier. O Wine Influencer veio há pouco tempo. Eu já tive 3 bares de vinhos. Sim. Porque as pessoas sempre me disseram, os clientes sempre me falaram, nossa, eles falam tão bem sobre vinhos, tu gosta tanto de falar, né? Eu sou uma pessoa que gosta faladeira, de falar, né? Faladeira. E aí eu comecei a gravar alguns vídeos, o pessoal começou a gostar, começou a me incentivar e estamos aí. E foi um processo natural, a parte de influencer, né? Foi. E o sommelier já estava no sangue, já estava no DNA. Já estava, mas teve uma questão bem interessante, que foi quando eu me formei em Direito, eu comecei a perceber que o vinho, ele é uma potente ferramenta de relacionamento. Sim. Tá? Então, até para eu me aproximar dos clientes que eu queria,
eu via que essa ferramenta, ela tornava isso mais fácil. E eu poderia estar nos meios que eu queria penetrar mais facilmente, né? Com clientes do nível A, né? E também uma coisa que é muito importante que acontece com os vinhos, que é muito interessante, o conhecimento em vinhos, ele é visto pela maior parte das pessoas como um conhecimento de elite, um conhecimento que te destaca, né? Que te dá uma certa sofisticação, né? Então eu comecei a perceber isso e trazer isso para dentro da minha profissão, para trazer isso para o mundo do direito, e funcionava muito bem. Então eu fui estudando cada vez mais e levando as duas profissões juntas cada vez mais, e sempre me valeu muito o conhecimento em vinhos. E hoje você deixou o direito e atua somente com os vinhos mesmo? Sim, desde que eu me mudei de Porto Alegre, há mais ou menos uns 4 anos, fui para Florianópolis, eu larguei a atividade como advogada, né? E continuei aí exercendo a profissão de sommelier num bar de vinhos que eu abri em Florianópolis e tal. Quando eu vim para cá, eu vendi a minha parte e aí continuei só como influencer. Máximo, você está há pouco tempo aqui, né, Cris? O que te trouxe? Agora vamos voltar, sair um pouquinho do vinho, que a gente já volta para o vinho. O que te trouxe para a BC? O que me trouxe para a BC há 8 meses atrás foi um relacionamento. Eu estava já em um relacionamento, namorando, né? E aí a gente conversou e decidimos morar juntos, né? Como para ele era difícil sair daqui por causa da questão profissional, sim, eu acabei me mudando, fizemos essa opção, eu acabei me mudando. E aqui estou noiva, vou casar em abril, final de abril. E agora, esse mês do meu casamento. Gostando dessa experiência de morar aqui em BC? Já era conhecida de BC, né? Já, o meu pai teve durante um tempo um imóvel aqui, um apartamento, e a gente vinha nos verões para BC, então eu já conheço a cidade, sempre amei Balneário. Eu gosto muito de Florianópolis, mas sim, Balneário tem meu coração. Essa coisa que Balneário consegue unir o urbano com o praiano é demais, é muito legal. E tudo aqui é muito perto, né? Rapidinho, tudo seguro, tudo fácil, né? Cris, você falou uma coisa super interessante, que eu tenho visto um movimento muito grande aqui em BC em relação a isso, que são as conexões através do vinho, eventos voltados para isso. Não necessariamente com alguém que venda vinhos, mas lojas de carro, de roupa, imobiliárias, trabalhando com essa questão. E a gente tem vários eventos assim, tipo queijos e vinhos, inverno chegando aí, e aí tem essas harmonizações. Champanhe e bolo. Qual outro tema? Porque fica muito restrito a isso, e eu imagino que deva ter outros temas para fazer a harmonização para essas pessoas que querem fazer esses eventos e fazer bonito. Sim, eu gosto de um tema bem legal para mulheres, né? Que é sobre tu receber pessoas em casa, né? Você pode associar com uma palestra sobre mesa posta, né? Que eu acho muito legal, acho um tema muito interessante para mulheres, né? E harmonizações fáceis, né? De pratos práticos que tu possa fazer rapidamente, mas mesmo assim sejam elegantes e tu não precisa ficar horas na cozinha. Então essa é uma escola mais italiana que parte do prato, né, da gastronomia do prato para harmonizar com o vinho. Então a gente parte do evento, do tipo de evento que tu quer fazer. Quando tu recebe amigas, é um evento mais informal. Quando tu quer receber um chefe, por exemplo, já tem uma certa formalidade, né? E a partir disso, a partir da gastronomia, a gente escolhe o vinho e ensina também um pouco de etiqueta, né? À mesa, por exemplo, quem se deve servir primeiro? Qual é a regra numa mesa posta? Quem deve ser servido primeiro? Quem deve servir? Por exemplo, entre um casal de anfitrião, quem serve? É a mulher, é o homem, ele deve servir primeiro uma mulher, primeiro um homem. Como ele escolhe quem ele serve? Pela idade, pela proximidade, todas essas coisas a gente são explica. Levadas. E qual seria? No caso, eu sou uma mulher solteira que mora sozinha e vou receber um evento informal, digamos assim. Informal, vou receber amigos, casais,
Homens, mulheres, enfim. Quem eu devo servir primeiro? Para começar, a delicadeza de vinho vem, né, desde os primórdios, né, sempre teve uma relação com as monarquias, Certo. né? E todas essas regras vêm dessa raiz aristocrática do vinho lá dos primórdios. Então, assim, a regra é sempre que o homem sirva, tá? Então, como tu é anfitriã, é delicado que um dos teus convidados, né, mais próximos faça o serviço junto contigo. Você fica orientando, a mulher tem essa função, né, de orientação ali junto, mas quem deve fazer o serviço, pegar a garrafa, a mão na massa, é mais adequado que seja um cavalheiro. Sempre cometi essa gafe, Não. então. Mas não é uma Sempre gafe. cometi essa gafe, porque eu sempre fui a bonitona que nossa, servi todo mundo. Então, mas os tempos estão mudando, Sensacional. né? E não é errado. Certo. Né? É elegante que alguém se ofereça. Mas e aí, se você não tem um homem elegante que se oferece? Aí a gente serve a A gente gente mesmo. faz ele ficar elegante, né? Ou a gente serve a gente mesmo, não tem problema nenhum. Mas seguindo essa regra, digamos assim, de etiqueta, então, quem ele escolhe servir primeiro? É tudo um grande quebra-cabeça que a gente vai montando. Se ele for casado ou se ele tiver namorada e a namorada dele estiver no ambiente, ele começa pela anfitriã, no caso por você, e depois ele passa para essa mulher, né, com a qual ele tem essa relação de proximidade. Após ela, deve ser a mulher mais velha do ambiente, se isso for notório. Por exemplo, se há junto a mãe de alguma dos participantes ou a sua mãe, ela deve ser servida antes, porque os mais velhos devem elegantemente ser servidos antes, né? Passando para as mais novas depois. Sempre no sentido direita para esquerda. E por fim, os homens do evento. Por fim, os homens seguindo a mesma regra. A mesma regra. A regra da idade. O homem mais velho para o homem mais novo. Gente, que coisa linda. É. E tem essa questão da elegância, da finesse, né? Sim, é uma etiqueta até que leva em consideração o respeito, né? O respeito aos mais velhos e o respeito ao relacionamento também, né? O decanter. Ai, eu nunca sei se eu faço dele um vaso na minha mesa, que é tão bonito, ou se eu uso, com qual vinho eu devo usar. É uma dúvida muito grande em relação ao decanter. Diz que nem todo vinho é para usar. Então, Paty, o decanter, ele é um assunto que gera dúvidas até entre os profissionais. Entendi. Porque antigamente se fazia de uma forma, hoje atualmente se faz de outra forma. Tem sommeliers que gostam de utilizar, tem sommeliers que não gostam de utilizar tanto. O que eu indico e o que eu faço é o seguinte: vinhos muito estruturados, muito potentes, tá? Os italianos, Barolo, ou os argentinos, né? Malbecão, que a gente gosta aqui no Brasil. Esses vinhos, quando eles são mais jovens, eles demoram um pouco de tempo depois de abertos para evoluir, porque eles precisam entrar em contato com o oxigênio e precisam de um certo tempo. Para esses vinhos eu sempre vou indicar, desde que eles sejam vinhos para guarda, que são vinhos mais estruturados, né? Então, um vinho de guarda não é um vinho feito para ser bebido jovem. Para ser bebido jovem, ok. Mas um vinho de guarda, depois dele estar guardado assim uns 5, 10 anos, ele vai precisar do decanter. Mas mesmo o vinho de guarda, quando ele já tem um pouco mais de idade, vinhos a partir de 15, 20 anos, se você colocar ele no decanter, você corre o risco de que ele perca muito da qualidade dele olfativa, dos aromas, né? Que os aromas se dispersem muito rápido, né? Por você estar oxigenando forçadamente o vinho. Aí é melhor servir diretamente na taça. Tirando isso, é firula, tá? Não precisa utilizar. Entendi. Mas tem, inclusive, champanhe, tem alguns champanhes bem evoluídos, bem antigos, que se utiliza decanter também. Né? Mas a regra é sempre a regra da idade. O vinho que é para ser guardado, o vinho que é para ser bebido como um vinho antigo.
os vinhos que são jovens e vinhos brancos e rosés, não faz sentido utilizar o decanter. Vinho de guarda, então é aquela frase que você é como vinho, ao passar do tempo fica melhor, não serve para todos os vinhos, não então. Serve, não serve. Tem os específicos que a gente vai saber quando, ao ato de comprar, a pessoa já sabe que aquele é de guarda, então, que é um vinho de guarda, é o vinho que tem que ficar envelhecendo, tem que ficar mais tempo. Sim. Normalmente que a gente compra no mercado... Não, até os do mercado, no caso dos argentinos, né, faz diferença. E aí quem vai indicar melhor é o sommelier. Se você não sabe, é sempre bom pedir auxílio sommelier, mesmo no supermercado, ou um vendedor ali específico daquela seção, porque realmente, assim, não faz sentido servir a maioria dos vinhos no decanter. Mas o vinho que é para ser servido no decanter, que precisa realmente oxigenar e evoluir, a experiência vai ser completamente diferente se você não fizer isso. E ela vai ser muito ruim. Porque esse vinho, normalmente, ele tem muito tanino. Aí o vinho muito tânico, ele tem um sabor muito astringente, ele trava a boca, a gente fala assim. Então não vai ser gostoso. Então, na dúvida, sempre peça auxílio. Todo sommelier ele tem uma história relacionada ao primeiro aroma que ele sentiu, a experiência, no que ele, né, a primeira identificação que ele fez. Como foi isso para você, Cris? É muito legal porque tem uma série agora da Netflix que eu não vou lembrar o nome, mas tem uma série sobre uma sommelier, é uma série muito legal, que fala que a história é bem parecida com a minha, assim, no início. O meu pai, ele gostava de me dar o vinho para cheirar, para sentir os aromas, né? E dizer, olha, tu sente cheiro de uva, tu sente cheiro de alguma outra fruta. Já naquela época, já me chamando atenção para essas coisas. Então, o universo de aromas sempre foi um universo assim que me chamou muita atenção desde pequena, tanto dos alimentos quanto das bebidas, né? O aroma que eu lembro, que eu senti primeiro no vinho e que eu estranhei, que eu não tinha contatos com vinhos de guarda até então, foi o aroma de couro. Porque esse é um aroma bem próprio de vinhos característico de vinho de guarda. E a primeira vez que eu senti, como eu não tinha treinamento, eu disse assim, esse vinho está estragado. Tem alguma coisa errada nesse vinho aqui. Depois eu aprendi que não, ao contrário, né? Um vinho que tem aroma de couro, ele normalmente é um vinho um pouco mais caro, já é um vinho mais evoluído, porque esse aroma vem da madeira, vem da guarda mesmo, do barril ou do tonel. Sim. Você falou agora, eu acho que eu estou entendendo sobre vinho. Sim, sim. E você falou do Malbec, né? Daqui no Brasil, a gente tem uma influência muito grande, um consumo muito alto dos vinhos argentinos, né? Qual a explicação para isso? O gosto do brasileiro, a proximidade, a qualidade do vinho? O que você justifica esse consumo tão intenso do brasileiro ao vinho argentino? Sim. Eu sou suspeita para falar, porque eu me formei na Argentina, morei lá e sou apaixonada pelo vinho argentino. O que explica isso é a proximidade, né, e o valor. Sim. Realmente, os vinhos argentinos eles chegam para a gente desde sempre, não só porque a moeda deles está desvalorizada em relação à nossa, mas desde sempre com um custo mais barato. Porque embora a Argentina não esteja no Mercosul, ela tem um tratamento diferenciado. Existe uma relação comercial, um acordo comercial entre o Brasil e a Argentina para os vinhos argentinos sofrerem menos taxação quando eles chegam ao Brasil. E por causa disso, realmente, os vinhos acabam sendo mais baratos. Eu acho que também pela proximidade, né, existe aí quem não conhece um contatinho, quem gosta de vinhos e não conhece um contatinho de vinhos que traga vinho da Argentina. Então, existe também isso há muito tempo. A né? facilidade que fez com que popularizasse muito. Exato. Né? E as nossas vinícolas? Eu sei que aqui em Santa Catarina você está super ativa. Como é que está o movimento das nossas vinícolas, a qualidade dos nossos vinhos? Eu gosto muito da Serra Catarinense, né, dos vinhos de altitude, que depois que eu vim morar aqui, tanto em Balneário quanto em Florianópolis, e subi a serra, eu entendi que a Serra Catarinense ela é totalmente diferente da Serra Gaúcha.
E quando eu ouvia dizer que se faziam vinhos tintos na Argentina, principalmente com castas italianas, eu ficava assim, meu Deus, que gente louca, que é isso? Porque no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha é um terroir tradicional de vinhos brancos e espumantes. Certo. Se faz tintos também, mas com menos incidência, digamos assim, né? Uhum. Eu acho que o terroir de vinho tinto no Rio Grande do Sul, que eu gosto bastante, é a Campanha Gaúcha. Aqui não. Na Serra você tem um terroir, por causa da posição solar, do vento. Você tem um terroir, um terreno próprio para vinhos de castas tintas também, né? A Serra Catarinense ela é um terroir de muita acidez. E a acidez, ela é um coringa no mundo dos vinhos. Ela é extremamente positiva, né? Uma característica muito positiva, tanto para vinhos quanto para espumantes e para vinhos brancos e tintos. Então, o terroir catarinense, ele é sensacional. Eu sou apaixonada pelas vinícolas da Serra. Tenho os meus preferidinhos, mas todos são ótimos, maravilhosos. Que maravilha saber disso. E você faz, porque a tua atuação, a atuação profissional da Cris, além de fazer a sommelier, de fazer as harmonizações, você também faz essas experiências por essas vinícolas aqui da nossa região. Sim. Como funciona isso, Cris? Como funciona uma experiência em vinícolas? Então, o enoturismo aqui da Serra Catarinense está se desenvolvendo muito nos últimos anos. Nós temos excelentes opções de hospedagem, além de programas muito legais dentro das vinícolas. Tem vinícolas que oferecem, principalmente nessa época agora, que a gente está, que é a época da vindima, a época da colheita, que oferecem almoços, oferecem programas de você passar o dia inteiro na vinícola, fazer a experiência da pisa da uva. Praticamente todas as vinícolas em algum momento oferecem isso e fazem festas também. A gente teve esse mês, agora no início do mês, a festa da Vindima de Altitude, que é a festa de todas as vinícolas da associação, mas agora estão ocorrendo festas pontuais. Eu vou estar, inclusive, no dia 6, na festa da vinícola Gáudio, né, acompanhando, vai ser uma festança com banda de rock. Qual que é a tua atuação daí? Você vai para fazer a cobertura? Eu vou para fazer a cobertura do evento. Meu trabalho é muito difícil. Eu vou para fazer a cobertura do evento. Eu vou para beber esses vinhos, degustar esses vinhos maravilhosos, né? Conversar com os donos da vinícola e também com os participantes do evento. Não tem ainda no Brasil, ou tem já, que não sei, tipo uma competição de espumante? Sim, nós temos alguns eventos no Brasil promovidos por entidades, né, do mundo dos vinhos. Nós temos o evento da ABS, que escolhe o melhor sommelier e também os melhores vinhos. Tá? Nós temos o evento do Descorteados, que é o maior guia da América Latina. Faz alguns anos que ele tem um evento brasileiro. Ele tem um evento em cada país, né? Ele tem um evento brasileiro que escolhe também os vinhos. O Descorteados é um evento que eu gosto bastante, porque ele é um evento, eu diria, não tão técnico, né? Eu gosto também da ABS, mas é mais para público técnico, né? Eu acho que as pontuações, né, do Descorteados, normalmente elas são levadas em consideração, aqueles selinhos que tem no vinho, né? Tipo a premiação, isso, né, que a gente vê, exato, um vinho premiado. Exato, as pontuações, né? E existem outras entidades também, mas eu diria que essas hoje são as mais referenciadas. Tem a da revista Adega também, que também é uma bem importante, e da Decanter também. Cris, hoje nós vamos colocar um quadro novo aqui. Você foi a premiada, é isso? Que legal. Preciso do meu celular. Toda vez que eu vou gravar um episódio, eu comento para as pessoas, hoje eu vou conversar com a Cris, ela é sommelier, daí as pessoas sempre têm aquela, pergunta para ela. Então, a gente falou assim, ao invés de eu trazer a pergunta, essas pessoas lá da rua que vão fazer o pergunta para ela. Ai, que demais! Nós vamos começar, eu vou te mostrar a pergunta dela, e aí você responde. A Marciele é a primeira que vai perguntar. Que bom, ao vivo no fogo. Aqui. Vamos lá. Cris, eu gostaria de saber se gestante pode tomar vinho ou se tem algum vinho apropriado para gestantes.
A gravidinha quer saber se ela pode ou não. Ótima pergunta. Então, pode, mas com a restrição do álcool. Gestantes não podem tomar álcool, mas nós já temos vários produtos no mercado hoje em dia de vinho e espumante sem álcool. Eu vou indicar para ela, inclusive, o espumante sem álcool da Aurora, que é o que eu acho, no meu paladar, é o que é mais parecido com o espumante, de verdade, ou com álcool, Entendi. né? Em tudo, desde o perlage, que são as bolinhas, né, até o sabor. Eu gosto muito dele também porque ele não é tão doce, né? Porque quando tu tira o álcool, tu fica só com açúcar. Né? Exato. Então, e tem vinho, inclusive vinho tinto, tá? Tem vinho sem álcool também. Então, se ela tem o hábito e ela quer continuar naquele hábito social, ela pode sim fazer. Eu costumo fazer quaresma, esse ano eu não fiz, mas todos os anos anteriores que eu fiz, eu continuo tomando vinho, porém sem álcool. Olha aí, Marcelo, você tem as opções dos vinhos sem álcool. Agora, a Fran vai te fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se é verdade que tomar uma taça de vinho por dia faz bem. Boa pergunta essa também. Sim e não, tá? E eu vou explicar por quê. Não existem pesquisas conclusivas a respeito do consumo de álcool ser bom para a saúde em nenhuma quantidade, tá? Certo. Mas o vinho tem o resveratrol, que é o antioxidante da fruta, da uva que está na casca, tá? Então, a respeito disso, sim, existem pesquisas que indicam que um copo de vinho por dia, porque é uma quantidade pequena, ele pode, de vinho tinto, né, no caso, ele pode te trazer os benefícios do resveratrol, sim, que tem uma quantidade bastante grande no vinho por causa da uva tinta. No entanto, o álcool ainda tem essas discussões. No entanto, o álcool tem discussão porque não existe nenhuma pesquisa. Não é que seja prejudicial, mas não existem pesquisas mostrando que é benéfico. Agora, o Igor vai fazer uma pergunta para você. Eu tenho uma dúvida em referente à taça. É importante a taça? Eu tenho que ter uma taça específica do vinho? Ou eu posso usar qualquer tipo de taça? Essa pergunta dele é excelente. Todo mundo tem dúvida a respeito da taça. E assim, o que eu acho que a gente tem que entender é a respeito dos aromas. No momento em que o vinho ele entra em contato com o oxigênio, ele começa a desprender os aromas. Se você tiver uma taça muito aberta, o que vai acontecer? Os aromas vão fugir, né? E a experiência aromática ela é muito importante. Então, é importante que a taça tenha um bojo com um certo tamanho, que quando a gente faz aquele movimento de girar, os aromas eles se desprendem e vão ficar passeando por dentro dessa taça. E para passear, o bojo precisa ser fechado, porque senão eles fogem, né? Entendi. Então, é isso. A taça ela tem que ser bojuda, tá? Então, o tamanho até de uma taça média para uma taça grande não faz tanta diferença. O que importa é o bojo. Tem uma taça que o nome dela é taça Borgonha, tá? Que a gente diz que ela é uma taça coringa. Ela serve para tudo. Uma coisa muito interessante a respeito de taças é que atualmente, mesmo o espumante, esse espumante que a gente tem aqui hoje, ele foi feito pelo método Charmalongo, tá? Então ele é um espumante complexo, ele tem muitos aromas, principalmente também porque ele é rosé, né? Ele teve contato com a casca tinta por um determinado período. Então, como ele é um espumante complexo, você pode servir ele muito bem, em vez da taça flute, que é essa compridinha, na taça de vinho branco, tá? Hoje, para a maior parte dos espumantes, a gente recomenda, se você vai ter uma taça em casa, eu tenho diversas, né? Mas eu sou profissional. Então, se você vai ter uma taça em casa, você pode substituir a taça flute por uma taça de vinho branco. Ela vai servir tanto para o vinho branco quanto para o espumante. E daí no tinto, no caso, aquela mais bojuda. Então, nós teríamos que ter 2 taças. O tinto... Com 2 taças eu faço... O tinto, ele é mais legal colocar na taça bojuda, mas se você quiser ter uma só, e a cera de vinho branco também não tem problema. Ela vai fazer o trabalho
de te dar a experiência aromática de qualquer forma. Podendo, os dois tipos de taças são os adequados. Salvou minha vida, porque esse dia eu recebi amigos e eu não tinha a taça de espumante. E eu servi na de vinho branco e eu achei que eu estava cometendo uma super gafe. No entanto, não. Estava corretíssima e na vanguarda do mundo dos espumantes. Olha só, arrasei. Cris, agora a gente vai para a partida de frescobol aqui, onde eu mando uma pergunta e você me responde com o que vier à cabeça. Vamos lá, adoro frescobol. Qual é o seu lugar preferido aqui em BC? A praia, né? A beira da praia. Eu gosto muito da Praia do Meio, porque eu jogo beach tênis. Né? E ali na Praia do Meio tem várias quadras, inclusive eu faço aula de beach tênis ali. Adoro a Praia do Meio, tenho as minhas amigas ali que fazem também Ótimo. beach tênis. E o que você mais gosta dessa cidade? O que você mais gosta em BC? Eu gosto que a gente consegue fazer tudo de bicicleta. Eu, depois que vim para BC, eu vendi o meu carro. Eu só ando de bicicleta. Eu amo isso. Que a gente acaba tendo uma vida mais saudável aqui. E a segurança, né? Eu saí de Porto Alegre para Santa Catarina porque eu fui assaltada 7 vezes. Me levaram 7 carros em 5 anos. Não é possível. É bizarro. Então eu decidi ir embora com medo da violência de Porto Alegre. E eu amo essa sensação de paz e segurança que eu tenho em Balneário Camboriú. E o que você mais gosta em você? O que eu mais gosto em mim? Olha, que difícil. Bom, na minha personalidade, eu acho que eu sou uma pessoa que... Eu já me mudei, acho que mais de 12 vezes. Então eu tô sempre aberta ao novo. Eu gosto muito de fazer novas amizades. Eu sou uma pessoa dinâmica, sabe? Eu não tenho medo da mudança. Eu gosto, inclusive eu gosto bastante da mudança. Eu gosto até da dificuldade que a mudança tem na vida da gente, porque eu acho que ela tem um papel importante. Tudo que mexe com a gente, nos tira da zona de conforto, torna a gente melhor, em algum aspecto. Então, eu sempre abraço a mudança. Eu tô sentindo que alguma mudança está chegando na minha vida, eu agradeço a Deus e digo, venha. Maravilhoso. O que te faz chorar? O que me faz chorar, abrir uma garrafa de um vinho caro que eu guardei durante muito tempo e perceber que esse vinho tem algum defeito ou que ele tá bochonê, que é um defeito causado por um fungo que é bem comum assim nos vinhos de guarda, né, que não são muito bem guardados, ou que ele passou do tempo, já deveria ter sido aberto. Isso realmente me faz chorar. Muito bom. E o que te faz sorrir? O que me faz sorrir é um excelente custo-benefício. Isso me faz sorrir muito. Quando eu encontro um vinho maravilhoso, isso acontecia bastante quando eu estava morando na Argentina. Encontro um vinho maravilhoso, baratésimo e que ninguém conhece, porque legal mesmo é a gente contar para os colegas sommelier, olha só, eu encontrei um custo-benefício maravilhoso que vocês não conhecem. Sensacional. Uma mulher que te inspira? Uma mulher que me inspira. Posso falar duas? Claro. Uma de antigamente e uma atual. Uma de antigamente, com certeza, é a Madame Clicquot, a viúva, né, que dá o nome para a viúva Clicquot, porque ela foi uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que ela ficou viúva com 27 anos, uma época que as mulheres não trabalhavam, com uma filha pequena para criar, e ela conseguiu tirar a vinícola da família, que estava na ruína, que o marido tinha deixado na ruína, ela conseguiu dar a volta por cima e tornar um dos champanhes mais famosos do mundo. Uma mulher sensacional. E de hoje, a Susana Balbo, que é a primeira dama do vinho argentino, porque ela também tem uma história de superação bizarra, chego a me arrepiar, também ficou viúva no meio do processo, quebrou, se levantou várias vezes e hoje ela é, né, uma autoridade no mundo dos vinhos no mundo inteiro. Para uma menina que está arrumando as malas para vir aqui, para BC, como você veio recentemente, o que ela não pode deixar de trazer na mala dela? Sonhos. BC é o lugar da realização dos sonhos, a cidade te abraça. Se você está afim de trabalhar, fazer novas amizades, todo mundo é muito aberto. Traga seus sonhos, que você vai realizar eles em Balneário Camboriú. Com certeza. E para se aproximar da Cris, o que a pessoa não pode deixar de ser? Honesta. Acho que, né, ser honesto
é o primordial, assim, para as relações, né? Sim. Então, acho que é isso. Eu sou fácil. De resto, pode se aproximar de mim. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Se bem com uma taça de vinho, então melhor ainda, Uma né? taça de vinho. Aí o papo Olha, com certeza vai se fluir, tiver um né? bom vinho, vai virar meu best. Defino DC em uma única palavra. Acho que pra mim é felicidade. Eu adoro essa cidade, sou apaixonada, sou suspeita pra falar. Em BC eu acho que as pessoas são mais felizes, sabe? Todo mundo sempre com um sorriso no rosto. Sim. Defina você em uma única palavra. Eu, em uma única palavra, eu acho que eu sou dinâmica. Muito. Acho que é a palavra que me define melhor. Cris, muito obrigada Eu pelo que esse agradeço. bate-papo, Nossa, foi por muito essa rápido. Foi, né? Falei pra você, a gente começa a falar, você falou, nossa, mas é muito tempo, a gente nem vê, né? Quando vê, o tempo já foi. Muito obrigada por você ter vindo. A gente vai descer, vai conversar. Vamos fazer alguns eventos aqui do ABC delas juntas, que enquanto a gente estava conversando aqui, estou cheia das ideias. Ai, que ótimo, Paty, muito obrigada pela oportunidade, pela experiência. Eu amei estar aqui contigo nesses momentos, nesse lugar lindo. Obrigada. Não podemos deixar de agradecer FG Big Wheel, que nos proporciona essa experiência a 82 metros de altura. Agradecer aos nossos parceiros, Nob, Anitta Voz, que me veste maravilhosamente bem, e a você que está aí assistindo, curtindo, compartilhando os nossos vídeos. Não deixe de seguir o canal, curtir, comentar, manda para sua amiga que quer aprender mais sobre vinho, comente lá no Instagram também, e até a próxima.